Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa manhã, amém? Acho que dá para baixar o meu retorno aqui, está bem alto. As crianças que vão para o Kids, os pais podem direcioná-las para lá. Pode dar mais um pouquinho de retorno para mim. Os profs já estão lá. Enquanto as crianças vão sendo dirigidas para lá, os irmãos já podem abrir as suas Bíblias comigo. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos ler dos versos 1 a 11. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, dos versos 1 a 11. Louvado é o nome de Jesus. Essa manhã nós temos nossa ceia, temos também, no final do nosso culto, a apresentação de um casal de novos membros da nossa igreja e depois temos o nosso almoço de membros, que vai estar uma bênção. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versos de 1 a 11. Todos encontraram? Amém? Diz assim: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embebedam, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Se os irmãos puderem curvar as suas cabeças, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, aqui pela Tua palavra, que vai ser nesse momento pregada e comunicada à Tua igreja, Senhor. Te damos graças pela Tua igreja que está aqui reunida, Senhor, para ouvir o Senhor falar mediante as Escrituras. Fala conosco nessa manhã, Senhor, edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, aplica, Senhor, as verdades da Tua palavra no coração de cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Estenda a Tua graça aqui nessa manhã, Senhor, abençoa o Teu povo, Senhor. Nós oramos, Senhor, te pedindo isso e confiando que o Senhor fará essas coisas nessa manhã, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado é o nome do Senhor. Essa manhã, irmãos, nós queremos falar um pouquinho, dentro desse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, sobre a vinda de Jesus, sobre a segunda vinda de Jesus e sobre como nós devemos nos preparar para esse dia. Então, o tema do nosso sermão dessa manhã é como Ele virá e como nós devemos esperar por Ele. Como será o dia da vinda de Jesus e como a igreja, como o povo de Deus, deve aguardar e esperar por esse dia. Sempre que nós falamos, né, esse é um assunto sempre de muita discussão. Sempre que se fala sobre a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, tudo que está envolvido no dia que o Senhor Jesus voltará pela segunda vez para buscar seu povo, sempre há muitas teorias, há muitas linhas escatológicas, há muita fantasia e há muito engano. Então, sempre que nós falamos sobre esses assuntos ou estudamos sobre os assuntos relacionados aos últimos dias, são assuntos que chamam a atenção, são chamativos. As pessoas querem saber quando Jesus vai voltar, como vai ser isso, como essas coisas vão acontecer. As pessoas, elas têm curiosidade, né? É do interesse dos crentes, ou deveria, né, ser do interesse dos crentes,
conhecer a respeito da vinda de Jesus, saber como será, como nós devemos nos preparar. Só que esse assunto aqui, irmãos, geralmente ele traz sempre consigo dois extremos. Sempre que se fala da volta de Jesus, tem dois extremos envolvidos. O primeiro deles, primeiro extremo, há aqueles que se entregam a curiosidades tolas. Então há pessoas que sempre quando falamos a respeito da volta de Jesus, elas começam a fazer conspirações, né? Elas criam coisas da sua cabeça, criam teorias conspiratórias, elas ligam tudo à volta de Jesus. Então, explodiu uma bomba em Israel, Jesus está voltando. Deu um terremoto em tal lugar, isso aqui é um sinal de que Jesus já está aqui, já está chegando o dia da vinda do Senhor. Então há pessoas que se entregam a curiosidades tolas. Elas se aprofundam no tema. Elas estudam desenfreadamente as profecias, principalmente as do Antigo Testamento, que envolvem o dia da vinda do Senhor. Elas tiram conclusões precipitadas, com detalhes específicos da segunda vinda, chegando muitas vezes a marcar a data da segunda vinda de Cristo. Então você vai ver que ao longo da história, há diversas pessoas que se aprofundaram no estudo, procuraram conhecer as profecias bíblicas e elas dataram o dia da vinda do Senhor. Por exemplo, quando nós falamos de Adventismo, ali está Ellen White. E Ellen White, dentro do fundador do Adventismo, a pessoa que fundou o Adventismo, ele estabeleceu um dia para a volta de Jesus, que não se cumpriu. Quando nós olhamos, por exemplo, para os Mormons, a mesma coisa. O fundador dessa seita Mormon, ele também determinou que em tal data Jesus voltaria. E o que aconteceu? Ele errou. Assim aconteceu também com aquele que fundou as Testemunhas de Jeová. Eles também estabeleceram uma data fixa para a volta de Jesus. E o que aconteceu? Não se cumpriu. Então, essas pessoas que se entregam a essas curiosidades tolas, chegam a determinar o dia da vinda do Senhor com data marcada, com dias específicos. Como nós vamos ver aqui no decorrer do sermão nessa manhã, Paulo ele não tem essa preocupação. Paulo ele não está preocupado com a data que Jesus vai voltar. E ele não está preocupado em dar um dia específico, em esclarecer os pormenores, as coisas mínimas a respeito da volta de Jesus. A gente vai ver que a ênfase de Paulo aqui é que a igreja deve estar preparada para o dia que Jesus voltar. Essa vai ser a ênfase de Paulo, independente da data, independente dos pormenores, independente se vai ser antes da tribulação, depois da tribulação, no meio da tribulação, a igreja precisa estar pronta, preparada para o dia da vinda do Senhor. Nós vamos ver que a ênfase de Paulo está na vigilância e no trabalho, e não na especulação. Quando a Bíblia fala da volta de Jesus, ela não fala sobre assuntos especulativos. Ela está falando sobre um importante assunto. Então o primeiro extremo é esse. Pessoas que criam conspirações, doutrinas da sua cabeça, que tudo eles ligam ao dia da vinda de Jesus. Esse é um extremo perigoso. Mas também há um outro extremo, que é igualmente perigoso. Há aqueles que se entregam à incredulidade. Ou seja, tem gente que acredita que tudo é a volta de Jesus, mas tem gente que não acredita que Jesus vai voltar. Tem gente que é incrédulo, que diz, Jesus vai voltar? Não, eu não acredito, eu acho que esse negócio de Jesus voltar é uma história. Não dá para acreditar. Não, se Jesus vai voltar, faz 2000 anos já que os crentes estão falando que Jesus vai voltar, e ele não vem, isso é história, isso é ficção. Isso aí não é algo literal, é ilustrativo. Há pessoas que elas vão para o outro extremo. Elas se entregam à incredulidade. E por se entregar à incredulidade, essas pessoas elas vivem de maneira despreocupada. Elas vivem sem expectativa da segunda vinda de Cristo. Elas não dão crédito. Elas desacreditam. E elas acham que loucos são aqueles que acreditam que Jesus vai voltar. Elas vão para o outro extremo, o extremo da incredulidade. Sabe como a Bíblia chama essas pessoas? Zombadores. Sabe como a Bíblia chama aqueles que não acreditam que Jesus de fato vai voltar? Zombadores. A Bíblia identifica eles como zombadores e escarnecedores. Veja o que Pedro fala a respeito desse tipo de pessoa. 2 de Pedro, capítulo 3, nos versos 3 e 4, Pedro diz assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Então veja bem, Pedro está dizendo que desde o seu tempo já havia pessoas que zombavam, que escarneciam e diziam: cadê a promessa? Os crentes falam que Jesus vai voltar, a Bíblia fala que Jesus vai voltar, mas nós olhamos para a história e as coisas permanecem do mesmo jeito. Jesus não veio, o mundo continua de mal a pior, pessoas que vão para o extremo da incredulidade. Há esses dois extremos, aqueles que se entregam a curiosidades tolas e aqueles que vão para o outro, a incredulidade, duvidando, colocando em xeque as escrituras, zombando daqueles que acreditam que Jesus um dia irá voltar buscar a sua igreja. No meio desses dois extremos, como nós devemos nos portar? Como a igreja se porta no meio desses dois extremos, entre aqueles que criam conspirações variadas e aqueles que são incrédulos quanto à vinda do Senhor? Como nos portamos? Como será a segunda vinda de Jesus? O que a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Jesus? Que atitude a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo? Como nos portamos? Como será esse dia? Quais as atitudes que elas devem fazer parte do nosso viver diário? Quando nós olhamos para o capítulo 5, ali Paulo está falando, vai falar, nós vamos ver, sobre a segunda vinda, sobre a preparação. Mas no capítulo 4, dos versos 13 a 18, Paulo ele havia falado sobre a situação das pessoas que morrem em Cristo. Ou seja, a igreja de Tessalônica ela tinha uma curiosidade. O que acontece depois da morte? Como será o dia da vinda de Jesus? Como essas coisas acontecerão? Paulo ele aborda esse tema dos versículos 13 a 18, dizendo que as pessoas que morrem antes da volta de Cristo, elas não têm nenhuma desvantagem a respeito daqueles que estão vivos. E Paulo vai fazer um paralelo, dizendo: olha, aqueles que morreram, eles vão ressuscitar primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados aos ares. Paulo já vem falando sobre esse assunto porque era uma curiosidade daquela igreja. Paulo agora, no capítulo 5, ele passa a falar sobre a vinda do Senhor e sobre como a igreja deve lhe esperar. O que Paulo fala aqui, nós vamos dividir o sermão em dois pontos importantes. O primeiro deles, como será a segunda vinda de Cristo? Esse é o primeiro ponto importante que Paulo vai abordar aqui. Depois de falar sobre a igualdade, que não há desvantagem sobre aqueles que morrem primeiro e aqueles que estarão vivos no dia da vinda do Senhor, Paulo ele vai passar a falar sobre o dia da vinda. Como será o dia da vinda? Dos versículos 1 a 3, nós vamos ler eles aqui, depois nós damos uma descompactada neles. Mas dos versículos 1 a 3, Paulo diz assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Paulo ele faz uma narrativa breve, como será o dia da vinda do Senhor. E o que ele mostra para nós aqui? 6 características do dia da segunda vinda de Cristo. Paulo ele nos mostra aqui 6 características. Como será o dia da segunda vinda de Cristo? Em primeiro lugar, o dia da segunda vinda de Cristo será um dia em que a igreja não sabe. A igreja desconhece o dia da segunda vinda. A segunda vinda de Cristo virá em um tempo desconhecido pela igreja. Não sabemos. Ninguém sabe, nem um pastor, nem um suposto profeta, nem um supóstolo, eles não sabem. Eles não conseguem dizer em tal dia Jesus vai voltar. E todos aqueles que ousaram datar o dia da segunda vinda, eles foram envergonhados. Eles são tidos como os falsos mestres e falsos profetas, porque a segunda vinda de Cristo virá em um tempo desconhecido pela igreja. É isso que Paulo está dizendo no verso 1. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Eu não preciso falar desse assunto. Eu não preciso falar novamente a vocês. A igreja de Tessalônica, ela queria saber detalhes sobre o tempo da segunda vinda de Cristo. Quando vai ser? Como vai acontecer? Qual vai ser o dia? Qual vai ser a data? Eles queriam detalhes. Sabe o que Paulo faz? Paulo deixa claro que não tinha nada a acrescentar além daquilo que ele já havia ensinado a eles oralmente
no tempo que eles estiveram juntos. Nos diga, Paulo, quando vai ser, em qual tempo, em qual época? E Paulo diz para ele, olha, eu não tenho mais nada para falar para vocês a respeito disso. Sobre tempos, sobre épocas, eu já ensinei vocês. Eu já falei a vocês sobre esse assunto. Só que veja bem, a curiosidade da igreja de Tessalônica é a mesma curiosidade que os discípulos têm em Atos 1. Quando Jesus está para ascender aos céus, o que os discípulos perguntam? Senhor, quando chegará o dia que tu restaurarás o reino a Jerusalém? Qual a resposta de Jesus? Olha, a vocês não cabem saber os dias e nem as épocas. Isso não pertence a mim. Isso pertence ao meu Pai. A curiosidade deles era a mesma dos discípulos antes da ascensão de Cristo em Atos. Quando nós olhamos para Paulo, irmãos, ele não era alguém que se apegava em datas específicas a respeito da segunda vinda. Paulo ele não estava preocupado em se definir em uma linha escatológica. Ele não estava preocupado em se definir em pré, mid, pós-tribulacionista. Não era a preocupação de Paulo. E eu não estou dizendo aqui que esses assuntos não têm sua relevância. Mas isso pouco importa. Para Paulo pouco importava. Ah, mas e Jesus vai vir antes da tribulação? Ok. Jesus vai vir no meio da tribulação? Tudo certo. Jesus vai vir depois da tribulação? Está tudo certo. O que importa, irmãos, não é se Jesus vem no meio, se ele vem antes, se ele vem depois. O que importa para nós é que Jesus virá. Ele virá. E a preocupação de Paulo não é definir uma data específica. Não é dar detalhes específicos a respeito da segunda vinda do Senhor. Paulo já sabia e já havia ensinado à igreja que a ninguém foi dado conhecer com precisão o tempo exato da segunda vinda. Ninguém sabe. É desconhecido para nós. Veja bem, somente Deus conhece esse dia. Somente Deus sabe o dia da segunda vinda de Cristo. Isso é algo que pertence ao Senhor. Mateus 24:36, Jesus diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O dia da segunda vinda pertence somente ao Senhor Deus. Somente Ele conhece esse dia. Paulo não está com uma calculadora na mão, fazendo contas para marcar uma data e dizer, Jesus vai vir no ano de 1832. Não. Paulo não está calculando o tempo. Ele não está como um louco, com um mapa na mão, dizendo, olha, agora Israel foi atacado pelo povo do Irã. Meu Deus, Jesus está voltando, vai acabar o mundo. Não, porque tu vê agora, se levantou um líder mundial, que ele está trazendo paz ao mundo. É o anticristo. Essa não era a preocupação de Paulo. Se o anticristo já tinha vindo. Ele não está com um mapa ligando tudo, explodiu uma bomba, Jesus está voltando. Vocês viram aquele vídeo? Na internet está lotado, né? Porque agora vocês viram, o mar se transformou em sangue, Jesus está voltando. Porque agora a figueira, não sei o que, a profecia da figueira, Jesus está voltando. Gente paranoica. Gente que fica muitas vezes procurando coisas onde não existem. Paulo deixa claro que ninguém sabe esse dia. Ele não está lá como um louco, fazendo contas, fazendo conexões com acontecimentos históricos para determinar o dia da vinda de Cristo. Esse dia, irmãos, é desconhecido para a igreja. Nós não conhecemos. E é importante que a igreja não conheça o dia. E é justamente para que a igreja se prepare que Deus ele não revela o dia. Porque se Deus tivesse fixado uma data, as pessoas viveriam suas vidas profanamente, até próximo da data da volta de Cristo, então elas se voltariam para o Senhor. O Senhor nos mantém, irmãos, no oculto sobre isso, para que nós venhamos a vigiar constantemente e esperar constantemente pelo dia da sua vinda. É desconhecido para nós, mas não é desconhecido para o nosso Deus. O nosso Deus, ele sabe o dia em que Cristo irá voltar. Como será o dia da vinda de Jesus, da sua segunda vinda? Ele é desconhecido para nós. Em segundo lugar, a segunda característica desse dia, o dia da segunda vinda de Cristo, será um dia de uma vinda repentina. Vai ser repentino. Vai ser de repente. Vai ser quando ninguém estiver esperando. Repentinamente Cristo irá voltar. No verso 2, Paulo continua dizendo, porque vocês sabem perfeitamente
que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Vai ser repentino. Muitas pessoas estão sempre correndo atrás de informações detalhadas sobre o tempo da vinda de Jesus. Estão sempre procurando detalhes sobre os eventos dos últimos dias. Você vai encontrar estudiosos dispostos a tentar responder todas as perguntas a respeito da vinda do Senhor. Você vai ver que tem linhas escatológicas que eles montam um cronograma que detalha o passo a passo até o dia da vinda do Senhor. Ainda que tudo isso tenha o seu lugar, nada disso pode nos mostrar exatamente quando Cristo virá. São apenas estudos, são apenas suposições. Isso está oculto para nós. Há pessoas que chegam a oferecer um cronograma exaustivo sobre os eventos futuros. Repetindo aqui, Paulo não está preocupado com isso. Paulo, ele não está preocupado com detalhar coisas mínimas sobre a segunda vinda de Cristo. Quando aquela igreja pede informações detalhadas, quando Jesus virá, Paulo? Como vai ser o dia? Que dia será? Qual vai ser a data? Sabe o que Paulo diz? Vai ser como o ladrão vem. Vai ser repentino. Mas Paulo nos dê detalhes da vinda de Jesus. Tu que já foi ao terceiro céu, já teve visões inefáveis do Espírito. Tu é um homem de Deus, Paulo. Tu conhece a Bíblia, as Escrituras como ninguém conhece. Nos diga, Paulo, como será o dia da vinda do Senhor? Paulo diz, vai ser como um ladrão à noite. Vai ser repentino. Vai ser quando ninguém estiver esperando. Vai ser repentinamente. Paulo, ele usa a mesma comparação usada por Jesus. O que Paulo está fazendo aqui é replicando aquilo que Jesus havia dito. Mateus 24, 43, Jesus diz assim: porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Jesus está falando sobre o dia da sua vinda, ele diz, olha, se o pai de família ele sabe quando o ladrão vem, ele está preparado para não permitir com que o ladrão entre na sua casa. O que Paulo está dizendo aqui é igualmente o que Pedro disse em sua segunda carta. Em 2 Pedro 3,10, Pedro falando a respeito do dia do Senhor, ele diz o seguinte: porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Paulo está dizendo que vai vir como um ladrão. Jesus está dizendo que será como um ladrão que vem à noite. Pedro está dizendo que o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, Jesus virá de forma repentina e rápida. Vai ser repentino, vai ser rápido, será como o relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Será como o abrir e o fechar de olhos. Veja bem, irmãos, quando se ouvir o grito do noivo, aí vem o noivo. Quando o noivo estiver vindo e se ouvir o grito do noivo, não haverá mais tempo para se preparar. Não haverá mais oportunidade para se preparar. Quando o noivo chegar, a porta será fechada, irmãos, e ninguém mais irá entrar. As pessoas vão bater do lado de fora pedindo para entrar, e a porta estará fechada. Jesus virá de maneira repentina. Ele virá quando as pessoas estarão despreparadas. Como será o dia da segunda vinda de Cristo em terceiro lugar? Será um dia inesperado. As pessoas não estarão esperando por esse dia, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. O ladrão, irmãos, ele vem quando não é esperado. E ele pega a família de surpresa. O ladrão sempre chega de surpresa. Sempre. O ladrão, ele não manda mensagem. Você não está na sua casa lá, aí o ladrão ele manda um zap para você, ó, se prepara aí que eu estou indo aí para assaltar você. Já deixa o dinheiro em cima, desliga todos os equipamentos da tomada, eu vou encostar meu carro de ré e eu vou levar tudo. O ladrão não manda um WhatsApp. O ladrão não avisa. O ladrão, quando você menos espera, ele chegou. Ele nos pega de maneira inesperada. Ele chega de surpresa. Ele não envia uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail. Não. Ele vem repentinamente. Assim será o dia da segunda vinda de Cristo. Será um dia de uma chegada repentina.
As pessoas não estarão esperando por Ele. Quando Jesus voltar, as pessoas estarão desapercebidas. Elas estarão vivendo as suas vidas longe do Senhor. Quando Jesus voltar, as pessoas estarão despreparadas. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, elas estarão desprevenidas. Sabe como esse mundo ele vai receber o Senhor? Com surpresa. Esse mundo será pego de surpresa, porque ele se recusa a ouvir a palavra de Deus. Ele se recusa a se atentar para as suas advertências. Esse mundo será pego de surpresa. Veja bem, irmãos, Deus avisou que o dilúvio estava a caminho. Ele avisou, ele enviou Noé como um pregoeiro de justiça. Ele deu uma planta de uma arca para que Noé construísse aquela planta. Ele avisou que um dilúvio estava vindo e ninguém, a não ser Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras entraram naquela arca. Deus, ele avisou que o dilúvio estava a caminho, mas apenas 8 pessoas creram e foram salvas. Deus avisou Ló, e por meio de Ló avisou a sua família que a cidade seria destruída, e ninguém deu ouvidos a Ló. Deus está falando, Deus está avisando. Todas as vezes que a palavra de Deus é aberta, é pregada, todas as vezes que nós falamos que Jesus está voltando, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos nos achegar a Ele, Deus está nos chamando, Ele está nos avisando que irá voltar. Assim como foi no dilúvio, assim como foi com Ló, é exatamente assim que Jesus descreve o tempo antes da sua vinda. Ele está chamando, e sabe como as pessoas estão? Elas estão como nos dias de Noé. Como eram os dias de Noé? Jesus fala em Mateus 24, 37 a 39. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também no dia da vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, vivendo a sua vida longe de Deus, tendo a sua alma nutrida pelas coisas desse mundo. Quando elas estiverem desapercebidas, Jesus ele irá voltar. E ele irá pegar muitas pessoas de maneira inesperada. Inesperadamente o dilúvio pegou todos desapercebidos. Foi inesperado. Noé entrou, Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora e mandou chuva como nunca houve no mundo. Depois que o dilúvio começou a cair, não adiantava pedir para entrar. Não adiantava clamar para Noé abrir a porta. Todos morreram. Veja bem, Deus matou todos com o dilúvio. Homens, mulheres, crianças, animais. O dilúvio varreu a terra. Só se salvaram Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Ninguém mais. Só que Deus ele ficou avisando. Há pessoas que dizem que Noé levou 100, 120 anos para construir a arca. Imaginem ele construindo a arca, ele trabalhando, preparando uma arca. As pessoas vendo, provavelmente, conjecturando aqui, a Bíblia não fala, mas talvez zombando dele, achando que aquilo nunca ia acontecer, achando que talvez ele fosse um louco, construindo uma arca, para se abrigar de uma chuva que nunca tinha havido nem na terra em toda a sua criação. Quando eles menos esperaram, Noé entrou, a família entrou, a porta fechou e a chuva veio, e todos foram levados. Inesperadamente o dilúvio pegou todos desapercebidos. Inesperadamente, Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. Inesperadamente. As pessoas estarão desapercebidas, e veja bem, haverá pessoas dentro da igreja que serão pegas de surpresa. Haverá pessoas dentro da igreja que serão pegas de maneira inesperada, porque elas não acreditam que Jesus vai voltar. E elas não acreditam não porque elas não professam com seus lábios, mas porque elas não buscam viver a sua vida como quem crê no dia da vinda do Senhor. Como será o dia da segunda vinda de Cristo? A quarta característica que Paulo nos traz, ele deixa claro que o dia da segunda vinda será um tempo de aparente paz
e segurança no mundo. Sabe como vai ser? As coisas vão estar boas. O mundo vai estar em paz. As guerras cessarão. O mundo vai se tornar um lugar seguro. As pessoas sempre ficam botando a sua confiança na melhora do mundo em um líder político. E muito provavelmente um líder político vai ser o anticristo. Muito provavelmente. Na figura de um governo único, que vai governar sobre todas as nações. E os crentes muitas vezes estão colocando a sua esperança idólatra em um político. Como se um político fosse capaz de redimir todas as coisas. Sabe o que a Bíblia diz? Que o dia da segunda vinda será um dia de paz, um dia de segurança. No versículo 3, Paulo diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição. Quando andarem dizendo, olha, o mundo está em paz, o mundo é um lugar seguro, as guerras cessaram, ali, de maneira desapercebida, Jesus virá. Esse termo paz e segurança, ele é um eco do Antigo Testamento. Por exemplo, Jeremias 6,14, quando Jeremias está advertindo sobre os falsos profetas, olha o que Jeremias diz: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Ezequiel capítulo 13, no verso 10, falando também a respeito dos falsos profetas, Ezequiel diz, porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo, paz quando não há paz, e quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Então a marca dos profetas do Antigo Testamento era prenunciar uma paz que não existia, uma paz enganosa, uma segurança enganosa. Esse termo paz e segurança se referia aos falsos profetas que traziam uma falsa segurança ao povo, que andava longe do Senhor. Eles andavam longe do Senhor e os falsos profetas amaciavam eles. Diziam, não, está tudo certo. Nós estamos num tempo de paz. Nós estamos num tempo de segurança. Jeremias diz, curam superficialmente as feridas do povo. Enganam o povo. Mentem para o povo. Não há paz. Paulo está aqui se referindo ao mundo pecaminoso que se consola, pensando que nada pode lhe acontecer. Irmãos, quando Cristo voltar, o mundo será marcado por uma falsa paz e segurança. Uma falsa paz e segurança. Os governos e órgãos internacionais, eles vão erguer monumentos a essa falsa paz. Eles vão deixar claro que eles foram os pacificadores do mundo. Aqueles que cessaram todas as guerras, todos os problemas, eles erguerão monumentos a essa falsa paz e segurança. Os homens, eles pensarão que estão no controle da situação. Eles estarão cheios de autoconfiança. Quando eles estiverem dessa maneira, quando eles pensarem que estão mais seguros do que nunca, o maior perigo lhes sobrevirá. Jesus virá. Jesus, ele voltará. Quando eles acharem que estão em paz, em segurança, que agora eles estabeleceram a paz no mundo, ali Jesus virá. Não será um tempo óbvio para todas as nações. O dia da segunda vinda será um dia de aparente paz e segurança no mundo. Uma quinta característica que Paulo nos dá a respeito da segunda vinda de Cristo, ele deixa claro que o dia da segunda vinda será um dia inescapável. Ninguém escapará desse dia. Não, mas eu não acredito nisso aí que o pastor está falando. Não acredite agora. Agora você pode desacreditar, agora você pode duvidar, mas você não vai conseguir escapar desse dia. Você não vai escapar dele. Ninguém escapará. Esse dia será um dia inescapável para toda a humanidade. Será um dia inescapável. No verso 3, na parte B, Paulo diz assim, como vêm as dores de parto a uma mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Paulo usa aqui uma metáfora bíblica bem comum. Essa metáfora da mulher que está com dores de parto é uma metáfora muito usada nas Escrituras. Paulo usa essa metáfora para expressar a dor e a agonia de experiências desagradáveis. Então, quando uma mulher está ali nas dores de parto, nas contrações, né? Eu não sei, não sou mulher, né? Mas diz que é terrível. Diz que dói. Diz que é agoniante. Tudo que a mãe quer naquele momento é que a criança nasça.
A criança saindo, a dor passa, a agonia passa e a vida segue. Paulo está usando essa metáfora para falar a respeito do dia da vinda do Senhor. Será um dia de dor e agonia. Essa figura usada por Paulo enfatiza a inevitabilidade e a inescapabilidade desse julgamento. Veja bem, o mundo inteiro agonizará como uma mulher que está em dores de parto. O mundo vai agonizar. Uma mulher, quando ela traz em seu ventre, a mulher traz em seu ventre a causa de sua dor. E o mundo, igualmente, em sua iniquidade, nutre aquilo que lhe fará passar por grande dor. Irmãos, para os que estiverem despreparados, o dia do Senhor terá o caráter de um julgamento certeiro, sem erros, inescapável. A segunda vinda de Cristo não será apenas repentina. Ela não será apenas inesperada. Ela será inescapável. Ninguém escapará. Julgamento e destruição serão absolutamente certo para os ímpios. Deus, ele julgará os ímpios. Na sua segunda vinda, os ímpios podem esperar a destruição das suas vidas. Todos os seres humanos que não colocaram a sua confiança em Cristo irão enfrentar o terrível dia do Senhor. Todos aqueles que não colocaram a sua confiança em Cristo para a salvação, que não colocaram a sua fé em Cristo para a salvação, eles terão de enfrentar, veja bem, o terrível dia do Senhor. Será um dia terrível para aqueles que não creram em Cristo, que zombaram de Cristo, que zombaram do povo de Deus, que zombaram da igreja de Jesus. Será um dia terrível. Ninguém poderá se esconder dessa manifestação gloriosa. Ninguém pode evitar esse glorioso e terrível dia. Ninguém evita ele. Será um dia terrível para aqueles que não creram em Cristo. Olha o que Apocalipse capítulo 6, dos versos 12 a 17, eles falam sobre esse dia. Quando o sexto selo é aberto, olha o que Apocalipse diz. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha, como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Olha isso aqui. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Naquele dia, os ímpios, eles pedirão para que os montes caiam sobre eles. Eles pedirão pela morte. O grande dia da ira do Senhor, da ira do Cordeiro. Ninguém poderá subsistir aquele dia. Hoje você pode brincar, hoje as pessoas podem zombar de Cristo, podem zombar da igreja, mas naquele dia não haverá zombadores. Naquele dia não haverá escarnecedores. Naquele dia haverá pessoas, homens que achavam que eram homens, chorando como bebês, dizendo: caiam esses montes sobre nós, porque o dia da ira do Cordeiro chegou. Será um dia terrível. Será um dia terrivelmente glorioso. Será terrível para aqueles que zombaram, mas será glorioso para aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor até o fim. Ninguém pode escapar daquele dia. Muitos dizem não crer nessas verdades. Muitos duvidam da palavra de Deus, da segunda vinda de Cristo. Mas independente de crerem ou não, aquele dia será um dia inescapável. Independente deles aceitarem ou não, aquele dia será um dia inescapável. Ninguém escapará. Os ímpios receberão a paga pelas vidas que viveram longe do Senhor. O Senhor não poupará ninguém.
O Senhor não terá misericórdia de ninguém naquele dia. Ele exercerá misericórdia para com o seu povo e exercerá juízo para com aqueles que viveram longe dele toda a vida. Será um dia inescapável, meus irmãos. A sexta característica da segunda vinda de Cristo será um dia de glória. Um dia de glória e terror ao mesmo tempo. Será um dia gloriosamente terrível. Naquele dia haverá glória para os salvos e haverá juízo para os ímpios. Ninguém, de modo nenhum, poderá escapar. A segunda vinda de Cristo será ao mesmo tempo o dia da recompensa dos salvos e de terror catastrófico e destruição para os ímpios. Será um dia glorioso para os salvos. Será o dia da recompensa dos salvos. Mas será um dia de terror e catástrofe e destruição para os ímpios. Quando o mundo, meus irmãos, estiver se vangloriando de sua falsa paz e segurança, repentina destruição virá sobre ele. Sabe como a Bíblia descreve esse dia? Como grande e terrível dia do Senhor. Será o dia do julgamento. Será o dia do juízo de Deus. O dia da segunda vinda do Senhor. O dia do Senhor. Ele será um dia de glória para os salvos. Mas será um dia de pranto. Um dia de dor. Um dia de perdição para os ímpios. Será um dia gloriosamente terrível. Haverá glória para os salvos. Mas haverá dor. Haverá pranto. Haverá juízo para todos aqueles que viveram suas vidas longe de Cristo. A segunda vinda será assim, meus irmãos. Não sabemos o dia. Pessoas serão pegas desapercebidas, distraídas. Mas a certeza que temos é que o juízo será inescapável. A certeza que temos é que será um dia de glória para aqueles que perseverarem até o fim. Mas que será um dia terrivelmente doloroso para aqueles que preferiram e decidiram viver as suas vidas longe de Cristo. O segundo ponto importante aqui que Paulo aborda nesse texto, além de nos mostrar um panorama claro e bíblico sobre a segunda vinda, é falar àquela igreja e, por consequência, a nós, como nós devemos nos preparar para esse dia. Porque se nós cremos que o que a Bíblia fala é verdade, que Jesus ele virá buscar a sua noiva. Ele virá em uma segunda vez, de maneira visível. Ele virá para julgar os ímpios e para dar o galardão àqueles que foram salvos. Nós precisamos nos preparar para esse dia. Como a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo? Paulo ele aborda isso na segunda parte do texto, do versículo 4 até o versículo 11. E o que ele vai mostrar aqui aos Tessalonicenses, além de como era a segunda vinda do Senhor, é como eles deveriam aguardar esse maravilhoso dia. Porque para nós que cremos, será um dia maravilhoso, será um dia glorioso. Paulo ele mostra aos Tessalonicenses algumas atitudes que eles deveriam ter enquanto aguardavam a segunda vinda de Cristo. E há algumas atitudes que nós, como crentes, devemos ter enquanto aguardamos o dia da segunda vinda. A primeira delas, a primeira atitude que devemos ter enquanto aguardamos, precisamos aguardar a segunda vinda de Cristo com vigilância, sendo vigilantes, vigiando constantemente. Se o texto está dizendo que Jesus vai vir de maneira inesperada, que as pessoas vão ser pegas desapercebidas, como um crente vive a sua vida enquanto Cristo não vem? Vigiando, de maneira vigilante. Nos versos 4, 5 e 6, Paulo diz assim: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrões. Olha o que ele diz: vocês não vão ser pegos de surpresa. Quem vai ser pego de surpresa é quem não crê. Vocês não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Qual a primeira atitude que nós precisamos ter enquanto Jesus não volta? E no aguardo da sua segunda vinda, nós precisamos vigiar.
Precisamos viver com vigilância. Paulo ele deixa claro aos Tessalonicenses que eles não seriam pegos de surpresa. Ele diz, olha, vocês são filhos da luz, filhos do dia. Vocês não estão mais em trevas, não são mais ignorantes quanto ao pecado. Os ímpios, eles serão pegos de surpresa. Mas o meu povo, os filhos da luz, os filhos do dia, não. Eles estarão aguardando pelo dia da minha vinda, mesmo diante de verdades poderosas, a respeito da vinda, a respeito de como Cristo virá, a respeito de quem eles eram, pessoas salvas. Mesmo diante de tudo isso, Paulo diz a ele, olha, vigiem, não durmam, não vivam a vida de vocês desapercebidas, mas se mantenham constantemente vigilantes. Quando Paulo fala no versículo 6, assim pois não durmamos, dormir aqui fala no sentido moral. Paulo está falando aqui no sentido moral de viver como se nunca o dia do Senhor havesse de chegar. Paulo ele pressupõe a existência de relaxamento espiritual e moral, porque é uma tendência dos crentes, após a sua conversão, no decorrer do tempo, eles irem relaxando moralmente, espiritualmente, deixando de vigiar, deixando de estar atento. O que Paulo está dizendo aqui, ó, vocês são salvos, vocês são crentes, mas cuidem para que vocês não durmam. Vigiem para que vocês não entrem em decadência moral, não entrem em decadência espiritual, porque há uma grande possibilidade de que isso aconteça. O que Paulo está dizendo aqui é que eles não deveriam dormir, eles deveriam vigiar, eles não deveriam estar despreparados, por exemplo, como as 5 virgens loucas, da parábola que Jesus conta das 10 virgens. Jesus conta aquela parábola e ele deixa claro que havia 5 prudentes e 5 nécias. E sabe o que ele diz? Que as prudentes não se prepararam, as prudentes não vigiaram. Mateus 25, no verso 3, diz assim, as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Elas não levaram. E as imprudentes, no versículo 8 diz assim, e as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Ou seja, aquelas 5 virgens loucas, elas viveram desapercebidamente, dormiram, não vigiaram, não se prepararam, não tinham azeite. O noivo veio, e quando o noivo veio, elas tiveram que correr atrás de azeite. Quando elas voltaram, a porta estava fechada. Elas não puderam mais entrar. E por que não entraram? Porque não vigiaram. Quando uma pessoa está dormindo, ela não está alerta. Ela não está envolvida no que está acontecendo ao seu redor. É isso que acontece. A pessoa dorme, ela não está preparada para algo que aconteça urgentemente. Ela não está vendo o que está acontecendo na sua volta. Ou alguém consegue dormir e ver o que está acontecendo na sua volta? Ninguém consegue. Uma pessoa quando dorme, ela não está alerta. Ela não está envolvida no que está acontecendo ao seu redor. Quando um crente está dormindo, ele não está vigiando. Ele não está atento. Ele não está envolvido com as coisas de Deus. Ele entrou em decadência moral, em decadência espiritual, parou de vigiar, adormeceu, deixou de vigiar, deixou de se envolver com as coisas de Deus. Veja bem, uma simples aqui, um parâmetro para saber se você está vigiando ou não, é se você está envolvido com coisas espirituais na sua vida. A sua vida é uma vida espiritual. Você se envolve com as coisas de Deus, com a oração, com a palavra, com o testemunho, com o congregar, com o servir. Você se envolve constantemente com isso. Se você não se envolve com essas coisas, há um grande indício que você talvez esteja dormindo. E se você está dormindo, acorde, irmão. Acorde. Volte a vigiar. Volte a buscar a Deus. Volte a se envolver com as coisas de Deus. Jesus ele vai voltar. E nós precisamos vigiar, estar vigiando enquanto ele não volta. Jesus ele faz diversas advertências que ressaltam a importância da vigilância. Por diversas vezes Jesus alerta a respeito da importância de vigiar. Mateus 25:13, Jesus diz assim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Como nós esperamos a segunda vinda de Cristo? Vigiando. Veja bem, viva de olhos abertos. Viva de olhos abertos, atento. Atente para os avisos e promessas que a palavra de Deus faz. Atente para aquilo que a Escritura diz. Atente para aquilo que o Evangelho diz. Vigie,
Viva em obediência. Seja obediente, pois o dia do Senhor se aproxima. Vigie, meu irmão, busque crescer em santidade. Vigie, seja precavido espiritualmente e moralmente. Vigie, pois o dia do Senhor se aproxima. Vigie. Como nós aguardamos? Como a igreja aguarda o dia da segunda vinda? Sendo vigilante, mantendo uma vida vigilante. Em segundo lugar, como a igreja, antes de ir para o segundo lugar aqui, uma pergunta aos irmãos. Você tem vivido uma vida de vigilância? Você tem vigiado? Seus olhos estão abertos? Você tem se precavido? Você tem vivido constantemente em vigilância, na expectativa de que Jesus, Ele irá voltar? De que você vai se encontrar com Ele? De que Ele vai buscar a sua igreja? Você tem vivido de maneira vigilante, na expectativa do dia da vinda do Senhor? Você tem vigiado? Você tem a expectativa de que Jesus vai voltar? Não, mas se Jesus não voltar agora, não, se Ele não voltar agora, não tem problema nenhum. Mas você tem expectativa de que Ele vai voltar? Você tem vigiado sobre isso? Como nós aguardamos a segunda vinda de Cristo? Além de vigiar, nós temos que aguardar com sobriedade. Precisamos ser sóbrios. Aguardar de maneira sóbria. No fim do verso 7, Paulo diz assim: pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. No verso 6, aliás. No verso 7 ele diz assim: ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Como nós aguardamos o dia da segunda vinda? Com sobriedade. Ser sóbrio, irmão, significa ser cheio de ardor moral e espiritual. É, por um lado, não viver super empolgado. E, por outro lado, não viver de maneira indiferente. Isso é ser sóbrio. Ser sóbrio é não viver nos extremos. Uma hora está muito empolgado. Outra hora está zero empolgado. Ser sóbrio é ser equilibrado. É se manter equilibrado, não viver em extremos. Ser sóbrio é viver de maneira calma, firme e racional. A sobriedade, irmãos, é exatamente o oposto da embriaguez. E Paulo fala sobre isso no verso 7. Ora, os que dormem é de noite que dormem. E os que se embriagam é de noite que se embriagam. O contrário da sobriedade é a embriaguez. Tanto que Paulo vai falar lá em Efésios 5,17 que não devemos nos embriagar com vinho, mas que devemos ser cheios do Espírito Santo. E o que ele fala anteriormente é que devemos ser sóbrios. Devemos buscar uma vida de sobriedade. Não podemos viver uma vida embriagada. Não, mas eu não bebo. Não estou falando de álcool. Há pessoas que vivem uma vida embriagada, descontrolada, uma vida carnal, uma vida longe do Senhor, uma vida fundada no pecado, uma vida que é vivida sem a expectativa da volta de Cristo. O oposto disso é sobriedade. Uma pessoa bêbada é uma pessoa que perde o controle das suas faculdades. Está fora da realidade. Ela perde o controle. É ou não é? Você que já tomou uma 51, né? A pessoa quando ela se embriaga com o álcool, essa pessoa perde o controle. Ela sai da realidade. Ela fica totalmente descontrolada. Uma pessoa embriagada, ela perde o autocontrole. E ela tem algo que o bêbado, acontece sempre com o bêbado, né? O bêbado é corajoso. Você já viu quando o cara fica bêbado, que ele fica corajoso? Tem um cara que ele fica bêbado, ele quer brigar com todo mundo. Ele fica mais macho. Parece que o álcool deixa ele mais macho. O álcool faz isso. O álcool faz com que as pessoas elas percam o sentido do perigo. Elas ficam mais corajosas. Elas não medem a consequência daquilo que elas podem fazer. Isso é viver uma vida embriagada. Uma pessoa bêbada, ela vive dessa maneira. Ela não tem controle das suas faculdades. Ela está fora do contato com a realidade. Ela perde o autocontrole e fica desapercebida dos perigos à sua volta. Mas uma pessoa sóbria, irmãos, uma pessoa sóbria, ela tem autocontrole. Ela tem domínio próprio. Ela mede as consequências. Ela pensa a respeito daquilo que está acontecendo. O crente sóbrio, ele vive preparado para a segunda vinda de Cristo a todo instante. E talvez isso é algo que a igreja perdeu com o tempo. Se você conversasse com um crente de 20 anos atrás, não vamos longe, 10 anos atrás, os crentes eles estavam vivendo a sua vida na expectativa de que Jesus ia voltar. Hoje parece que os crentes estão vivendo na expectativa de que Jesus não vai voltar. E parece que eles nem querem que Jesus volte.
Uma pessoa sóbria, um crente sóbrio, ele vive preparado para a segunda vinda de Cristo a todo instante. Ele busca ter azeite na sua lâmpada todos os dias, porque ele não quer ser pego de surpresa. Um crente sóbrio está vigiando todo dia. Um crente sóbrio está aguardando diariamente a vinda do Senhor. Ele está orando pela vinda do Senhor. Ele está desejando a vinda do Senhor. Essa é uma marca em sua vida espiritual, irmãos, e moral. Você é um crente sóbrio. Você é alguém que vive uma vida sóbria, ou você vive embriagado nos seus afazeres e na sua vida? Você é alguém sóbrio. Alguém que está esperando pela vinda do Senhor de maneira sóbria. Você tem sido um crente sóbrio que vive preparado para a segunda vinda de Cristo? Está se preparando para isso? Aguarda isso. Espera por isso. Como a igreja deve aguardar pela segunda vinda de Cristo? Em terceiro lugar, protegendo a mente e o coração. Os crentes precisam proteger a mente e o coração. No versículo 8, Paulo diz assim: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Fala aqui sobre partes de uma armadura. Fala sobre a couraça. E a couraça é aquele do peitoral, que protege o coração. Fala do capacete, que protege a cabeça. Ou seja, mente e coração devem ser protegidos enquanto aguardamos o dia da segunda vinda de nosso Senhor. A nossa mente deve estar protegida, o nosso coração deve estar protegido. O que pensamos e o que sentimos deve estar debaixo da proteção divina, enquanto nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. Razão e emoção precisam estar protegidas. A armadura, ela fala de proteção espiritual para a cabeça e para o coração. Com a cabeça, irmãos, e o coração corretos, o homem inteiro andará direito. Por que a mente e o coração precisam estar protegidos? Porque a mente e o coração determinam como o homem viverá a sua vida. Se a mente e o coração estiverem corretos, a vida da pessoa estará correta. Os incrédulos desse mundo, eles enchem as suas mentes com as coisas desse mundo. Eles enchem os seus corações com as coisas desse mundo. Mas os cristãos, irmãos, os cristãos protegem as suas mentes. Eles protegem os seus corações. Eles voltam as suas atenções para as coisas que são do alto. Eles fazem o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, nos versos 1 e 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Precisamos estar com a nossa mente protegida, com o nosso coração protegido. Precisamos pensar constantemente nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, nos dedicar para as coisas do alto, nos aproximar constantemente de Cristo. Como a igreja aguarda a segunda vinda de Cristo? Em quarto lugar, com grandíssima confiança. Sabe como nós aguardamos a segunda vinda de Cristo? Com grandíssima confiança. Não, pastor, é que eu estou sentado aqui, mas eu não sei se Jesus voltar agora ou se eu vou para a eternidade. Então você não é salvo. Se você tem dúvida se você vai para a eternidade, é porque você ainda não creu de fato em Jesus. Porque quem creu de fato em Jesus tem uma certeza: a hora que Jesus vem, ele vai. E se ele morre sem Jesus vir, ele vai com Jesus também. O crente é alguém que tem grandíssima confiança. Ele vive com grandíssima confiança. E esse aqui é o elemento que eu falei anteriormente, que talvez a igreja perdeu. Há muito crente que tem dúvida a respeito da sua salvação. Há muito crente que não tem certeza. Sabe por que tem gente que tem medo do dia da vinda de Jesus? Não é porque não crê que Jesus vai voltar. É porque não tem certeza de ser salvo. Tem dúvida da salvação. Tem dúvida a respeito da obra de Cristo. Então ela pensa: se Jesus voltar, eu não sei se eu sou salvo. E se eu não for salvo, eu vou, tudo aquilo que o pastor falou anteriormente lá, eu vou passar por tudo aquilo lá. Muitas vezes o medo que o crente tem da vinda de Jesus não é porque não crê na vinda, é porque não tem certeza a respeito da salvação. Só que um crente precisa ter certeza a respeito da sua salvação. Ele vive com grandíssima confiança, porque ele sabe que se Jesus voltar, ele irá para a eternidade com Cristo. Por isso é bom conversar com um crente velho, mais velho de idade, idoso. É bom, porque o crente idoso, ele diz: se eu morrer agora, eu vou com Jesus.
Se Jesus não voltar, se Jesus voltar eu vou com ele, se eu morrer agora eu vou com ele, eu sei que eu vou viver a eternidade com ele. É bom conversar com um idoso crente, porque eles têm certeza, eles afirmam isso. Muitas vezes no afã de debater teologia, de será que é antes, será que depois, eu não sou pré-tribulacionista. Interessa. Tu conversa com um idoso, ele nem sabe o que é pré-tribulacionismo, irmão, mas ele sabe que Jesus vai voltar. Ele tem certeza que Jesus vai voltar. Ele não sabe o que é tribulação, ele não sabe nem o que é escatologia. Vai dizer, você sabe o que é escatologia? Não, nem sei o que é isso. Mas sei o que Jesus vai voltar? Eu creio. Eu creio que ele vai voltar. E se eu morrer, eu vou com ele. Se ele voltar, eu vou ir com ele. Eu sei que eu vou com ele. Os crentes de hoje não têm a certeza. Boa parte dos crentes de hoje, eles sabem o que é escatologia. Eles sabem o que é pré, mid, pós. Eles sabem as vertentes teológicas. Pré-milenista, amilenista, pré-milenista histórico. Eles sabem tudo. Mas eles não têm certeza, firme certeza no seu coração, de que se Jesus vier, se a trombeta tocar, se o anjo ele vier no alarido, eles não têm a certeza de que vão morar com Jesus. Nós precisamos ter uma grande confiança, irmãos. Nós esperamos com grandíssima confiança. Olha o que diz os versos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo deixa claro. Paulo, irmãos, a confiança que Paulo tinha sobre o que aconteceria futuramente não estava fundamentado em algo vão. Paulo não está dizendo assim, Jesus vai voltar, o dia da sua vinda vai ser assim, porque eu acho que vai ser assim. Não! Não é algo vão. Sabe aonde Paulo fundamenta toda a sua escatologia? Na obra salvífica de Cristo na cruz. Ali está fundamentado. É ali que Paulo fundamenta toda a sua visão a respeito da vinda de Jesus, na obra consumada. Ele fala sobre o dia da vinda. Ele fala sobre a preparação e aí ele diz, olha, porque Deus não nos destinou para a ira. Não fomos destinados para a ira, mas para alcançar a salvação mediante não as nossas obras, não aos nossos méritos, mas mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está fundamentada a visão de Paulo da segunda vinda de Cristo, na obra consumada de Cristo na cruz. Com base na salvação recebida pela graça, é com base na salvação recebida pela graça que devemos aguardar com grandíssima confiança o dia da vinda do nosso Senhor. É com base nisso, irmãos. Paulo ele vai destacar aqui 3 verdades a respeito da salvação recebida, que devem nos levar a aguardar a segunda vinda com ousadia, com confiança. Pastor, por que nós precisamos aguardar a segunda vinda com grandíssima confiança? Em primeiro lugar, e a primeira verdade que Paulo deixa claro, nós aguardamos com grandíssima confiança, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Porque Deus nos elegeu. Paulo deixa claro isso. Porque temos grandíssima confiança, não porque nós somos bons, não porque nós temos fé suficiente, não porque nós fazemos boas obras, e quem faz coisas boas vai para o céu. Afinal, uma pessoa que é uma pessoa legal, ela tem que ir para o céu. Que toda pessoa boa vai para o céu, não vai. Veja bem, pessoas que fundamentam a sua vida no céu por boas obras estão cegas, estão perdidas. Não, mas é que aquela pessoa boa, né, ela merece ir para o céu, né, pastor, porque ela é uma pessoa legal. Não, irmãos, pessoas legais não vão para o céu, pessoas boas não vão para o céu. As pessoas que vão para o céu são pessoas que foram compradas e lavadas pelo sangue de Jesus. É essas, e somente essas. Bondade não é pedágio para a eternidade. Não é. Não, vou pagar um pedaginho aqui, vou fazer umas boas obras, umas obras de caridade, e eu vou para a eternidade. Não. O que nos leva para a eternidade é a graça e a misericórdia de Cristo. Nós devemos ter grandíssima confiança porque Ele nos escolheu. Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha o que Paulo deixa claro. Ele não nos destinou para a ira. Então há pessoas que foram destinadas para a ira. Quer as pessoas gostem, quer não, há pessoas que foram destinadas para a ira. Sabe o que Paulo está falando para os crentes, para a igreja, para o povo de Jesus? Nós não. Deus ele não nos destinou para a ira. A razão, irmãos, porque nós devemos aguardar com ousada confiança, é que a nossa salvação não nos foi dada como resultado de nossos méritos, não pelas nossas boas obras, mas como destinação do próprio Deus.
Deus não nos destinou para a sua ira, amém? Amém? Ele não nos destinou para a sua ira. Isso é uma grande notícia. Porque a ira de Deus é aquilo que eu falei anteriormente. É como ele vai julgar os ímpios. Só que o povo de Deus é um povo que não foi destinado para a ira. Deus nos destinou à salvação. E o que é a salvação, pastor? É o livramento da ira de Deus. Há pessoas dentro da igreja com medo de ir para o inferno, porque o diabo vai estar no inferno. Do que você foi salvo, irmão? Eu fui salvo do diabo. Não. Ninguém é salvo do diabo. Quem é salvo do próprio Deus. Sabe quem vai estar no inferno, atormentando o inferno? Não é o diabo vai ser lançado lá. Ele, a besta, o falso profeta, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Sabe do que nós somos salvos, irmãos? Não do diabo, nós somos salvos do próprio Deus, da ira de Deus, da ira daqueles que estão dizendo em Apocalipse 6, que os montes deveriam cair sobre ele. As pessoas estão na igreja muitas vezes servindo a Deus com medo do diabo, fazendo a obra de Deus com medo do diabo. E elas não entendem que o problema delas nunca foi com o diabo primeiramente, sempre foi com o Senhor. O nosso pecado não ofende o diabo, o nosso pecado ofende a Deus. Quando pecamos é a ira de Deus que vem sobre as nossas vidas. É Deus que corrige os seus filhos, não o diabo. Salvação é isso. A salvação é o livramento da ira de Deus. Deus nos destinou para a salvação. E por isso, irmãos, nós devemos aguardar com grandíssima confiança. Segunda verdade que Paulo traz. Por que devemos aguardar com grandíssima confiança? Porque Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Vou repetir para os irmãos que eu acho que eles não estão no culto. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. E porque Jesus morreu por nós, nós podemos aguardar com ousada confiança pelo dia da sua segunda vinda. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, verso 10, que morreu por nós, que morreu pelo seu povo. A razão por que devemos aguardar a segunda vinda do nosso Senhor com esperança e ousada confiança está em Cristo ter morrido pelo seu povo. Irmãos, se Jesus não tivesse morrido por todos nós estaríamos destinados à ira de Deus. Nós estaríamos debaixo da ira de Deus. É por meio da morte de Cristo que nós somos alcançados à salvação. É por meio do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus, da obra consumada de Jesus. A eleição não anula a cruz de Cristo. Nós somos salvos, irmãos, pela morte de Cristo. Foi por meio de seu sacrifício que fomos livres da ira e recebemos a vida eterna. Jesus morreu a nossa morte. Ele ocupou o nosso lugar. A ira de Deus que estava destinada a nós foi despejada sobre o seu Filho na cruz. Ali Jesus ele recebeu a paga pelos nossos pecados. Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer, para abrir a porta para que nós, seu povo, vivamos a vida que ele deveria viver. Ele morreu a nossa morte, irmãos, para vivermos a sua vida. E por isso nós podemos aguardar com ousada confiança pelo dia da segunda vinda. Deus nos destinou para a salvação. Cristo morreu e ressuscitou para consumar a eleição. Veja bem, aqueles que Deus escolhe, Ele também glorifica. Isso é uma obra perfeita. É uma obra que não pode ser quebrada. É o cordão de ouro da salvação, irmãos. É uma obra que não pode ser interrompida nem pelo homem, nem pelo diabo, nem pela própria pessoa. Aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo serão glorificados no dia da segunda vinda de Cristo. Isso é algo inquebrável. Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, aqueles que foram eleitos serão glorificados. É uma obra perfeita. É um cordão de ouro inquebrantável. Ouvindo isso, como não aguardar com ousadia o dia da segunda vinda de Cristo? Diante de uma verdade tão poderosa, que fomos eleitos, que Jesus derramou o seu sangue para cobrir os nossos pecados,
que a ira de Deus foi derramada sobre ele na cruz, que aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo serão glorificados. Como não aguardar com ousada confiança? Como? Como não esperar com ousadia e confiança em uma verdade tão poderosa? Por que, irmãos, nós devemos ter ousadia? Esperar Jesus, a segunda vinda de Jesus com ousadia. Em terceiro lugar, porque nós estamos unidos com Cristo. Os crentes estão unidos com Cristo. No verso 10 diz assim, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. A igreja, os crentes, estão unidos a Cristo. Paulo, ele deixa claro que tanto os que vivem, quanto os que morrem, estarão em união com Cristo. Preste atenção, estamos unidos com Cristo agora. Agora, nesse exato momento, nós estamos unidos com Ele. E nós estaremos unidos com Cristo no céu. Nós estamos unidos com Ele agora, estaremos unidos com Ele no céu. Nós estamos enxertados em Cristo. Nós já morremos com Ele, já ressuscitamos com Ele, já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós estaremos sempre com Ele, reinaremos com Ele por toda a eternidade. Veja bem, nada, nem ninguém neste mundo, nem no mundo por vir, pode nos separar de Cristo. Nada. Nós estamos unidos com Ele, enxertados nele, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, estamos assentados nas regiões celestiais com Ele, estaremos com Ele para sempre, reinaremos com Ele na eternidade. E nada, veja bem, nada, exatamente nada pode nos separar de Cristo. Nada. É isso que Paulo diz em Romanos 8, dos versos 31 a 39. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O diabo, os falsos crentes, os ímpios. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar de Cristo. Nós estamos unidos a Ele. Nada, irmãos, nem o pecado nos separa dEle, porque o nosso pecado foi justificado por Cristo na cruz. O diabo não nos separa dEle, a morte não nos separa dEle. É com essa ousada confiança que nós temos com base na salvação que recebemos. Nós devemos, irmãos, fazer algo extremamente importante, que é encorajar os nossos irmãos. Nós temos uma ousada confiança para esperar o dia da segunda vinda. E o que nós fazemos enquanto Cristo não volta? Nós vigiamos, nós vivemos uma vida sóbria. Nós nos mantemos firmes com o Senhor. Mantemos uma ousada confiança no dia da sua segunda vinda. Sabe como nós vivemos? Enquanto Jesus não volta pela segunda vez, nós vivemos para consolar e encorajar os nossos irmãos. É o que Paulo diz no verso 11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Jesus vai voltar, vocês precisam estar preparados, se preparem para isso. Enquanto Jesus não volta, encorajem uns aos outros, consolem uns aos outros, animem uns aos outros. Essa ousada confiança que temos com base na salvação deve nos levar a consolar, a encorajar, a animar os nossos irmãos. Precisamos consolar e encorajar uns aos outros a respeito da gloriosa esperança que temos na segunda vinda de Cristo. Nossa pátria não é daqui. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem, irmãos. O nosso destino é a glória. Nosso destino
é o céu. Nosso destino é a eternidade com Cristo. Embora não saibamos nem o dia e nem a hora da segunda vinda de Cristo, nós precisamos ter azeite na nossa lâmpada. Precisa ter azeite na botija ali, irmãos. Precisamos estar preparados, vigiando. Embora não saibamos nem o dia e nem a hora, precisamos estar à espera do noivo, irmãos, para sair ao seu encontro quando ele for anunciado. Quando ouvir a voz dizendo aí vem o noivo, nós precisamos estar prontos para nos encontrar com ele. Quando ele for anunciado, nós devemos estar preparados. Irmãos, falar sobre o dia da segunda vinda de Jesus, falar sobre aquilo que acontecerá no dia da segunda vinda, é algo que deve nos trazer, irmãos, alegria, empolgação, ânimo e grandiosa esperança. Os salvos amam o dia da segunda vinda. Os salvos amam esse dia. Os salvos esperam a segunda vinda de Cristo. Os salvos, eles oram pela segunda vinda de Cristo. Os salvos, eles apressam a segunda vinda de Cristo por meio de um serviço consagrado. Para os salvos, meus irmãos, a segunda vinda será dia de luz e não de trevas. Será um dia glorioso para nós, igreja do Senhor. Os crentes foram transformados. Eles não vivem mais de aparências como as virgens nécias. Eles não vivem mais de maneira desapercebida e tola. Os crentes, eles não deixam para a última hora para se preparar. Eles vivem a sua vida constantemente, diariamente, se preparando para o encontro com o noivo. Eles não fizeram apenas mudanças externas. Eles foram radicalmente transformados como a luz. A luz que se diferencia das trevas. Eles foram transformados como o dia que se diferencia da noite. Os crentes, eles estão aguardando ansiosamente o dia da segunda vinda de Cristo. E é assim que nós devemos aguardar. De maneira ansiosa. Nos preparando. Aguardando ansiosamente. Desejando ansiosamente. Encorajando uns aos outros ansiosamente. Animando e consolando uns aos outros enquanto aquele dia ele não chega. Nós não podemos viver como se esse dia nunca irá chegar, porque ele irá chegar. Jesus, ele voltará, irmãos, buscar a sua igreja, o seu povo. Ele virá, assim como ele subiu, o anjo disse, assim como vocês estão vendo como ele está subindo, vocês virão ele descendo da mesma maneira. A Bíblia diz que todo olho verá. A Bíblia diz que toda língua vai confessar um dia que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz que um dia todo joelho vai ter que se dobrar. O joelho daqueles que creram e o joelho daqueles que não creram serão dobrados à força diante do Senhor, irmãos. Não haverá ninguém que ficará em pé diante do Senhor no dia da sua vinda. Ninguém. Como diz Paul Washer, eu sempre falo essa frase aqui. Haverá aqueles que dobrarão os seus joelhos voluntariamente no dia da segunda vinda do Senhor. Mas haverá aqueles que o Senhor quebrará a rótula dos seus joelhos e os colocará de joelhos diante dele, irmãos. Jesus virá. E nós precisamos estar preparados para o dia da sua vinda, ansiosos pelo dia da sua vinda, envolvidos com as coisas que envolvem o dia da sua vinda. Ele virá e nós precisamos estar prontos. Amém, meus irmãos? Se você puder, se coloque de pé comigo.